Deus já liberou a promessa, mas talvez você não esteja pronto para recebê-la. E eu preciso te falar algo forte aqui nesse vídeo. Talvez não seja Deus que esteja retardando ou atrasando a promessa. Talvez seja você, pois existem certas atitudes que aceleram o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, assim também como existem certos comportamentos que os bloqueiam, os travam. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 4 atitudes que, se você as praticar certamente, vão acelerar os resultados de Deus na sua vida. E se você entender isso hoje, a sua vida pode destravar. Sabe por quê? Porque promessa não é sobre o que Deus pode nos dar, mas sim sobre quem nós precisamos nos tornar para sustentar aquilo que Deus há de nos dar. Então vamos juntos, porque Deus vai falar com você. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho aqui, chegando para mais um vídeo, né? Fiquei um tempo aí fora, né? Estávamos num processo de mudança, ainda estamos, né? Algumas coisas ainda para ajeitar na casa nova, mas vamos retomando por aqui aos poucos, né? E agradecer a todos vocês, tá? Pelo apoio, pelas mensagens de apoio, e também lembrar que, sim, você ainda pode se tornar um apoiador desse canal, ok? Se tornando um membro apoiador. Fazendo isso, você continua, né, nos motivando, né, nos ajudando a levar essa mensagem adiante, tá bom? Então, conto com você. Deus te abençoe e vamos para o vídeo. E a primeira atitude, queridos, que eu e você podemos tomar, né, no sentido de acelerarmos, sabe, as bênçãos, as promessas de Deus nas nossas vidas, é a atitude da obediência. Porque você vai ver quando Deus fala com Saul, né, através do profeta Samuel, as palavras de Deus foram as seguintes: Saul, mais tenho eu prazer na obediência do que no sacrifício. Entende por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então vocês vão ver, queridos, que muitas vezes nós deixamos, sabe, de alcançar as bênçãos, nós deixamos de tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas por falta de obediência ou obediência condicionada, né? Quando Deus nos orienta, né, nos pede, nos direciona alguma coisa, a gente toma até certo nível, né, de atitude, sabe? A gente decide obedecer até certo ponto, não totalmente, não incondicionalmente. E aí a gente precisa entender que para Deus, sim, queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem portas que só se abrem, queridos, com obediência, com alinhamento. Entende? Não é com esforço, é com alinhamento, é com obediência. Porque Deus, ele não entrega a bênção, ele não entrega a promessa, sabe, para quem anda desalinhado, para quem anda em desobediência, né? Então, tem um salmo que eu gosto muito, tá lá, capítulo 37, verso 4, que vai nos dizer: agrada-te do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. Então, você vai ver que primeiro a gente anda, sabe, em obediência, em gratidão ao Senhor, e consecutivamente ele vai, né, nos abençoando, ele vai abrindo as portas para nós. Tá entendendo, queridos? Uma coisa muito forte que eu e você precisamos entender nesse primeiro ponto, queridos, também, é que a obediência, ela não é opcional. Passou um carro ali, né? A obediência, ela não é opcional, pelo contrário, a obediência é o ambiente onde a promessa, onde a bênção caminha, respira, vive, entende? Eu e você, então, precisamos adentrar esse ambiente de obediência a Deus, obediência a tudo aquilo que Deus já tem nos direcionado. Eu não tenho dúvidas que Deus já tem direcionado muitas coisas à sua vida. A pergunta aqui é: você tem obedecido? E aí, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, a ideia, né, o pensamento que me vem, sabe, é a respeito da vida de Abraão. Lembra que Abraão, né, ainda era Abrão, Deus chamou ele, fez uma promessa para ele, né, e disse que ele, mesmo não podendo, né, Sara, sua esposa, não podendo ter filhos, né, Abraão e Sara, né, seriam pais de multidões, né, Abraão, necessariamente, né, seria pai, né, de multidão, né, mesmo ele já sendo velho e tal, aquela coisa toda. Então Deus liberou uma palavra sobre a vida dele, Deus liberou uma promessa sobre a vida dele. Mas entenda uma coisa, queridos, que a promessa,
ela não aconteceu, sabe? Ela não foi gerada quando Deus falou. Pelo contrário, a promessa foi gerada, sabe, na vida de Abraão quando ele obedeceu. Eu vou repetir porque isso é forte. A promessa não foi liberada, sabe, quando Deus falou. A promessa na vida de Abraão foi liberada quando ele obedeceu. Segundo ponto para nós discutirmos aqui, queridos. O segundo ponto, sabe, que também tem o poder de acelerar a promessa de Deus na sua vida é o tempo de preparo. Você tem se preparado para aquilo que você mesmo tem pedido a Deus, para aquilo que você mesmo tem desejado diante de Deus? Porque, vamos lá, se Deus te der a bênção hoje, você tem condição, capacidade de sustentar essa bênção, ou essa bênção poderia vir a se tornar uma maldição e destruir a sua vida? O que é que você acha? Responde para mim não, responde para você mesmo. Entende? Então você vai ver que eu e você precisamos nos preparar para gerirmos, para sermos bons mordomos, boas mordomas, né, do Senhor, daquilo que Ele quer e deseja nos entregar. Você tem se preparado para isso? Ou você tem só clamado, só pedido e o seu pensamento é que não, quando Deus me abençoar, aí eu me preparo? Porque você vai ver que tem pessoas, né, tem gente, sabe, que vive pedindo bênçãos a Deus, mas não quer se preparar, mas a vida deles, né, ainda é um caos, sabe, em sua totalidade. A pessoa quer uma bênção financeira, mas ela não tem uma planilha, sabe, para controlar os seus gastos. A pessoa quer uma porta de emprego maior, melhor, que ganhe, né, mais, que pague mais, mas ela não quer estudar para isso. A pessoa quer, sabe, vive, né, pedindo a Deus, sabe, uma bênção na saúde, mas ela não quer fazer uma caminhada simples que seja no quarteirão ali da sua casa. A pessoa vive pedindo a Deus, sabe, um casamento abençoado, mas ela mesma não quer se desenvolver, ela mesma, sabe, não quer se arrumar, não quer se cuidar, não quer frequentar bons ambientes, né, lugares certos, para achar pessoas certas, mas vive orando, pedindo a Deus. Você acha mesmo que é assim que vai acontecer? Existe um tempo de preparo, queridos. A própria Bíblia vai nos dizer, sabe, que antes de José, né, Deus deu um sonho para José, ele era ainda um adolescente, não tinha experiência de vida nem nada, mas até ele chegar a se assentar, sabe, num trono de governo, né, na maior nação da época, sabe, que existia na terra, que governava, né, toda a terra antiga, sabe, até ele chegar nesse ponto, ele teve todo um tempo de processo e preparo. Então lembra que alguns dos nossos vídeos para trás nós falamos muito a respeito de processo, porque de repente para você, queridos, é atraso, né? Deus está atrasado, mas não, você está enxergando dessa forma é porque você não viu ainda com a ótica de Deus. Por que, Paulinho, você fala isso, que eu não vi com a ótica de Deus? Porque novamente eu vou dizer aqui, vou reforçar, queridos, porque aquilo que para você é atraso, para Deus é tempo de preparo. É tempo de preparo. Esse processo que você está passando é Deus te dando a oportunidade de você se preparar para, de fato, né, quando chegar a hora certa, você está pronto, você está pronta para tomar posse da bênção, tomar posse da promessa. Agora a perguntinha para nós aqui. Você tem valorizado esse tempo? Você tem aproveitado esse tempo para se preparar? Só uma perguntinha capriciosa para nós aqui. Quantos livros você já leu esse ano de 2026? Responde para mim aqui nos comentários. Seja sincero. Quantos livros de desenvolvimento, de saúde, seja lá da área que você quer, de finanças, né, que seja, quantos livros você já leu esse ano de 2026 para obter o resultado que você deseja obter? Fala para mim aqui, seja sincero, eu vou ler todos os comentários e vou comentar também, ok? Então, para a gente terminar esse segundo ponto, eu quero deixar a seguinte reflexão. Esse processo, esse tempo, sabe, que você tem passado, que você tem vivido, não é porque Deus está retardando ou que Deus está atrasando, né, a promessa, a resposta na sua vida. Não, pelo contrário, é porque Ele está te
preparando, te capacitando para sustentar aquilo que vem aí sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nessa palavra, querido? Você recebe essa palavra? Se sim, digita amém. Eu creio, eu recebo aí, ó. Fazendo isso, você está, de fato, né, declarando para o mundo que você está esperando, que você está crendo, mas que você também está se preparando. Ok? Vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é dependência total de Deus, a terceira atitude, sabe, que de fato acelera as nossas bênçãos, né, nossas promessas. É dependência total, sabe, de Deus, porque você vai ver que tem pessoas que elas perdem a bênção, né? Perdem o time, perdem a promessa, porque elas tentam dar uma mãozinha para Deus, tentam ajudar Deus, né? É como aquela pessoa, sabe, que está em busca de um relacionamento, está orando a Deus, aí Deus está lá. Não, calma que tá pronto já, no momento certo. Aí a pessoa se afoba, né? Aí passa na rua, dá uma piscadinha para um, para outro, tentando ajudar Deus, né? Tentando... Como se Deus precisasse, sabe? Aí daqui a pouco vai, arruma um traste lá no meio do caminho, né? Arruma um crápula, um cafajeste no meio do caminho e depois ainda vai culpar Deus, sabe? Ah, Deus mandou a pessoa errada. Não, não foi Deus que mandou, você que entrou na frente de Deus, quando Deus já tinha tudo certo, tudo pronto, preparado para você. Você foi querer resolver na força do seu braço e ao invés de ajudar, atrapalhou. Ao invés de ser uma bênção, se tornou o quê? Uma maldição na sua vida. Por quê? Porque você não dependeu de Deus. E a própria Bíblia nos diz, né, a respeito de não obedecer e não depender, né, quando Saul, né, certa vez, a Bíblia vai dizer, livro de 2 Samuel, né, que Saul certa vez estava sitiada a nação, né, de Israel estava sitiado pelos inimigos, e ele, ao invés de esperar o profeta chegar, sabe, porque o profeta Samuel tinha falado, espera que eu vou chegar e vou consultar o Senhor. E aí Saul, por ver os inimigos já em volta de Samuel não chegava, ele se precipitou, não, eu vou ajudar então, né, Deus. Vestiu a estola sacerdotal, entrou lá no templo, foi sacrificar ao Senhor, fazer o que não era para ele ter feito, que Deus não tinha pedido, entendeu? Ao invés de ajudar o processo, aí que ele bagunçou tudo de vez, tornou o caldo de vez. E aí quando Samuel, né, assim que ele chegou, terminou de sacrificar, Samuel chegou. Saul, o que é que você fez? Ah, Samuel, você estava demorando, eu tentei adiantar aqui. E aí na hora, né, a palavra de Deus para Saul, através da vida de Samuel, foi porque você não obedeceu. Deus hoje passou o reino dele de você para um que é melhor do que você. Entende, queridos? Então, assim, a gente precisa, né, obedecer e depender de Deus. Não é porque nós estamos cercados, os inimigos estão à nossa volta e você não está vendo, sabe, sair da solução, que você vai ter que agora, né, empunhar a espada e meter as caras e querer fazer. Não, uma coisa que eu aprendi outro dia, queridos, é que na batalha da vida, né, do dia a dia, que a gente guerreia, que a gente luta, né? Sim, sabe, vai ter momentos que a gente vai ter até que empunhar a espada, sabe? Mas quem guerreia as nossas guerras é o Senhor, não somos nós mesmos. Você vai até empunhar a sua espada, mas quem vai lutar suas guerras é o Senhor. Aleluia por essa palavra. Eu tomo posse disso na minha vida, queridos. Sabe, quem guerreia as minhas guerras é o Senhor dos Exércitos e Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Não será agora na minha vida, na sua vida que Ele vai perder. Não é verdade? Você crê nisso? E aí, assim, para a gente concluir esse terceiro ponto, o pensamento aqui é o seguinte, sabe, queridos? Não tenta acelerar, não. Eu sei que, de repente, né, você pode vir aqui nos comentários e falar, Paulinho, mas tem 30 anos que eu estou esperando essa promessa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é árduo, que é pesado, sabe? Que é angustiante, né? A gente, poxa, desejar tanto, né? Viver uma virada nas nossas vidas e muitas vezes você se esforçar tanto, remar tanto e a impressão que dá é que a gente não está saindo do lugar, né? Talvez essa seja a sua sensação, a sua experiência no momento, mas sabe, como um profeta de Deus mesmo, né? Eu preciso trazer paz ao seu coração, esperança ao seu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que
Todas as coisas, queridos, fez Deus formoso a seu tempo, sabe? Então, assim, Deus ele tem um tempo proposto, sabe, para todas as coisas debaixo do céu, para todos os propósitos debaixo do céu, para a sua vida também. E no verso 11 está dizendo, sabe, que para a sua vida, Deus ele já tem algo formoso, preparado, sabe? Para você, não é que Deus ele está trabalhando agora para fazer, não, já está feito, já está pronto, porém tem um tempo determinado por Deus. E é o tempo perfeito de Deus, né? É o kairos de Deus, né? O tempo perfeito de Deus para você. Então, confia. Dependa exclusivamente, totalmente de Deus. Não tenta resolver, sabe, na força do seu braço, não. Porque sempre quando a gente, né, vai tentar ajudar Deus, né, quando na verdade Deus não necessita, Deus não precisa das nossas ajudas, a gente mais acaba atrapalhando do que ajudando. Tá bom? E o quarto ponto? Qual que é o quarto ponto? A quarta atitude para nós que, de fato, tem o poder de nos preparar, né, de nos acelerar, sabe, em relação às nossas promessas, nossas bênçãos. Sabe qual é? O quarto ponto, queridos, sabe, é um nível de consagração. Por que consagração a Deus? Consagração é separação, sabe? É preparação, né? Então você vai ver que a maioria, sabe, das pessoas querem a promessa, querem a bênção, mas não querem se separar, se preparar para isso. Como que vai ser, né? Se Deus de fato derramar algo poderoso, grandioso sobre a sua vida hoje e você não estiver separado, você não estiver preparado para isso. Como que isso vai se dar, queridos? E aí eu preciso entender, né? Nós, né, precisamos entender que quanto maior a promessa, quanto maior a bênção, sabe? Maior precisa ser o nível de consagração, de separação, de preparação, queridos. Não tem como fugir disso. Não tem como fugirmos disso. Quanto maior o nível da promessa, né, de Deus sobre as nossas vidas, maior vai ser, ou vai ter que ser, né, o nível de separação e preparação. Você tem se separado? Você tem se preparado? Você tem se santificado? São perguntas, sabe, que muitas vezes nos põem em xeque, sabia? Porque na maioria das vezes, se você for sincero, sincera com você mesmo, não é comigo não, é com você mesmo, com a sua vida, com a sua realidade, com os seus sonhos, com os seus projetos, você vai ver que você não tem se preparado, sabe, ao ponto, né, que corresponde ao nível de bênção que você deseja. Se você for sincero com você mesmo, com você mesma, você vai ver que muitas vezes você está faltando no seu nível de consagração, você está deixando a desejar no seu nível de separação, você está faltando com o seu nível de preparação, mas você continua esperando, clamando, orando por uma bênção gigante, grandiosa. Mas muitas vezes a gente não quer se preparar para tal. É ou não é verdade? E aí no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, né, quando Deus falou com Josué, né, para se preparar o povo para que eles atravessassem, né, o rio Jordão para tomar posse da promessa, sabe, da terra prometida deles. Vocês lembram quais foram as palavras de Deus ali? Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei coisas grandiosas no meio de vós. Deus ia abrir o rio diante deles, né? Logo depois do rio, né? Deus ia derrubar as muralhas diante deles, sabe? Então assim, ó, veja aqui, abriu o rio para o povo passar, e o rio ali era como se fosse um mar, tá? Não era um rio córregozinho, não, era um rio mesmo, né? Pro povo passar, era função, tarefa do povo ou de Deus? De Deus. Derrubar as muralhas era tarefa do povo ou de Deus? De Deus, entende? Porque as muralhas eram intransponíveis. Mas qual foi a atitude que o povo teve que tomar? Se preparar, se santificar. Na sua vida não vai ser diferente. Quando você se santificar, quando você se preparar, quando você se consagrar, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer.
Agora, aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha, queridos. Não vai. Deus vai mover o mundo por aquilo que você não pode fazer. Mas naquilo que ele já te deu condição de fazer, ele não vai mover uma palha. Se consagrar é com você, não é com ele. Entende? Então assim, entenda uma coisa, queridos, que o milagre ele não começa, no sobrenatural. Pelo contrário, ele começa na sua decisão de se preparar, de se consagrar e se separar para Deus. É aí que o milagre começa. Tá entendendo? Você percebe o padrão aqui, né? Atitude, dependência, consagração. É isso, esse é o padrão dos céus para nós. Porque percebe assim, Abraão obedeceu quando ele ouviu a promessa e saiu. José foi preparado no meio do processo. Saul errou tentando ajudar a Deus. A motivação era boa, mas a atitude foi ruim, foi errada, e porque ele errou tentando ajudar a Deus, ele perdeu o reino, ok? E Josué santificou o povo. Você consegue enxergar um padrão espiritual, né, de Deus para nós? Então assim, Deus não mudou. Percebe? Se você alinhar a sua vida, a promessa ela chega amanhã, chega hoje, chega agora. É questão de alinhamento, queridos. É só isso. Para a gente encerrar aqui esse bate-papo nosso de hoje. De fato, Deus não está segurando, a promessa. Pelo contrário, Ele está esperando você se posicionar, você se separar e se preparar. Entende? Porque quando você der o passo aqui, Deus de fato abre as comportas lá. Amém? Você recebe isso? É assim que eu creio, queridos. É assim que eu creio. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha ministrado ao seu coração, abençoado a sua vida, te enchido de fé, de esperança de que sim, a promessa ela já está pronta para vocês, falta só alguns detalhes aqui de posicionamento, né? Que a partir de hoje você, eu não tenho dúvida, já vai se posicionar. E se esse vídeo abençoou a sua vida, eu quero te pedir 3 coisinhas só. A primeira clica na setinha aqui, já faz aquele share, compartilha com aquela pessoa que você ama, que você deseja ver ela vencendo também, sendo abençoada nessa terra. Essa é a primeira coisa. Segundo, se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Terceiro, se ainda não se tornou um apoiador, torne-se um apoiador desse canal. Fazendo isso, você me abençoa demais, assim como eu tenho vindo aqui compartilhando a palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração, com o intuito de abençoar a sua vida, porque eu quero te ver bem, eu quero te ver crescer. Tá bom? Então é isso, faço votos aqui de paz, vida e prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo no coração, amo vocês.